Daiane Santana, professora da EREM Protásio, e no vídeo de hoje nós teremos questões comentadas para os terceiros anos B e C da matéria de Artes. Essas questões comentadas serão sobre conteúdo trabalhado em sala de aula, conteúdo com base no Enem e no SAEP. Primeira questão. Leia a charge, figura 2, e o texto 1 a seguir, e responda à questão. De acordo com a charge, vetaram uma exposição no museu. O que se passa com essa gente? Texto 1. Assim como Mário de Andrade reconhece e afirma que há uma gota de sangue em cada poema, assim também, parafraseando o poeta, queremos reconhecer e sustentar que há uma gota de sangue em cada museu. Admitir a presença de sangue no museu significa também aceitá-lo como arena, como espaço de conflito, como campo de tradição e contradição. Toda a instituição museal apresenta um determinado discurso sobre a realidade. Este discurso, como é natural, não é natural, e compõe-se de som e de silêncio, de cheio e de vazio, de presença e de ausência, de lembrança e de esquecimento. Mário Souza Chagas, há uma gota de sangue em cada museu. A ótica museológica de Mário de Andrade. Então, vamos para as alternativas. Com base na charge e no texto, e nos conhecimentos sobre história e memória, considere as afirmativas a seguir. Alternativa 1. Os museus são instituições com dimensões políticas, pois a preservação, a organização e a disposição de documentos implicam a criação e a manutenção de uma memória em detrimento de narrativas silenciadas. 2. Os museus são instituições importantes por preservarem o patrimônio do passado remoto de uma cultura em detrimento da sociedade contemporânea. 3. A criação e a preservação da memória coletiva realizada pelos museus são inclusivas em relação a outras narrativas, permitindo abordar a história de forma objetiva. 4. O incêndio no Museu Nacional destruiu parte do patrimônio material brasileiro, acarretando implicações sobre o patrimônio imaterial, a memória e as identidades públicas. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente as alternativas 1 e 2 são corretas. Somente as afirmativas 1 e 4 são corretas. Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. Letra E. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Vamos analisar item por item. O item 1, ele está correto, pois o que o texto indica é que qualquer processo de arquivamento ou preservação envolve seleção. Selecionamos baseados em algum critério ou algum objetivo. Toda seleção implica também em exclusão. Não é possível preservar toda a memória ou todas as narrativas de determinado assunto em um museu. O item 2, ele está incorreto, ele está errado, pois em nenhum momento se afirma que devemos olhar apenas para o passado. Tanto é assim que as obras mais antigas, como a Mona Lisa, de Da Vinci e o Pensador de Rodin, dialogam sobre o absurdo de vetar uma exposição nos dias de hoje. O item 3, ele está incorreto, errado, pois o que o texto afirma é que não é possível ser completamente inclusivo, pois ao decidir o que iremos ou não colocar no museu,
já estamos decidindo o que vale a pena ou não ser preservado ou exposto. O item 4, ele está correto, pois com o incêndio no Museu Nacional perdemos também pesquisas e experiências. Além disso, os objetos ali expostos e guardados também traziam uma história ligada à construção da nossa memória. Então, a alternativa correta é a letra B, porque as afirmativas 1 e 4 são as únicas que estavam corretas. Vamos para a próxima questão. Essa nova sensibilidade artística, apesar de heterogênea, pode ser resumida através da atenção à forma e ao tema, assim como ao processo. A forma inclui cores saturadas, formas simples, contornos relativamente nítidos e supressão do espaço profundo. O tema deriva de fontes pré-existentes e manufaturadas para o consumo de massa. Esse é um pequeno trecho adaptado de Movimentos da Arte Moderna, de Dave McCarthy. O comentário do historiador Dave McCarthy aplica-se à obra produzida em... Vocês estão vendo aí 5 tipos de obra, né? E essa descrição do autor, do enunciado da questão, ela se refere ao movimento conhecido como o pop art, que tem a figura mais conhecida e controvertida do pop art, que seria a de Andy Warhol, né? Como característica da pop, tem-se objetos produzidos em grande escala, imagens que imitavam fotografias de jornais e revistas, o uso da técnica de serigrafia, inspiração em histórias e quadrinhos, imagens de celebridades e publicidade, cores vivas, inspiração na cultura de massa. Então, o que se referia ao texto da questão era a arte de pop art. A imagem a seguir, ela foi registrada utilizando-se de uma